Você já perdeu o sono correndo atrás de um sonho que não era seu? Meu nome é Thiago Correia e eu comecei a perder o sono correndo atrás do meu sonho, que se chama Reverb, Poesia, Música, Música e Poesia, que é um projeto em parceria com o mega poeta Alan Dias Castro. A gente trabalha junto há aproximadamente 15 anos já, e sempre nessa procura de levar a música e a poesia de uma maneira mais acessível para que ela realmente chegue até as pessoas, praticamente um caminho inverso. A gente chama atenção para o livro através da poesia falada e, claro, como nosso objetivo é valorizar a poesia, então a pessoa escuta aquela poesia, fica curiosa, vai buscar o livro, então esse é o processo, chamar a atenção da poesia, facilitando o acesso a ela. Eu sou músico, produtor e compositor e desde sempre, desde os 8 anos eu sou músico. Com o Alan eu me descobri também compositor e a gente fez esse projeto chamado Reverb Poesia. O Reverb surgiu através de um livro que eu escrevi em parceria com o Thiago Correia, e desse livro a gente leva para os shows, leva para a música, ou seja, ele é o nosso roteiro. Então é o livro, a gente costuma dizer que a gente leva para o palco esse livro, e a gente teve a ideia de botar o poeta, botar o escritor na frente. Foi uma ideia que o Thiago teve para dar essa abordagem nova para a poesia. A gente costuma dizer para desempoeirar a poesia que está lá esquecida no armário, na biblioteca. A gente puxa ela, facilita o acesso e bota o poeta, o escritor, no caso nós dois, cada um com a sua ferramenta, ele é a música, eu a poesia, a gente bota na frente do palco com essa troca direta com o público, com o leitor no caso. Então o livro é nosso roteiro e a gente apresenta esse livro ao vivo através da nossa ferramenta, que é música e poesia. O Reverb é um show onde a gente mistura música e poesia, mas como um veículo para o conteúdo. Todo o nosso projeto é voltado para a gente correr atrás dos nossos sonhos, fazer o que a gente gosta. O Alan usa poesia para passar isso e eu coloco música para apoiar e emocionar essa poesia, esse show. É um mega show com telão, projeção. A gente queria transformar uma coisa contemporânea, uma coisa moderna, em volta da poesia e da música. Esse é o projeto Reverb Poesia, que é na prática o que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente acredita, e principalmente a resposta da seguinte pergunta, que é: o que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo? Então o Reverb é a nossa resposta na prática. Eu tenho alguns livros que me influenciaram de maneiras diferentes. Um de uma maneira mais filosófica, que fez eu pensar sobre isso, é o livro da vida do Krishnamurti, que ele questionava: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? É só isso, nesse curto tempo de vida, o que eu vou fazer da minha vida? O outro livro que daí mudou minha vida também foi Música, Cérebro e Êxtase, que era um neurocientista que estudava como é que a música funciona, e como é que a música influencia, como é que o ser humano percebe a música, como é que o nosso cérebro percebe a música. E como isso é evolucional, como o ser humano procura simetria, como que eu, enquanto músico, usei isso para poder compor melhor. Livros que influenciaram são vários, são muitos. Eu costumo dizer que quem me influenciou mais nessa caminhada é minha mãe, que é uma pessoa que ela me disse o seguinte: se você quer escrever, você tem que ler. Então foi ela que me introduziu essa base, assim, não goela abaixo, mas através do exemplo, que é o que eu acho que funciona mesmo. E ela me introduziu, por exemplo, o Érico Veríssimo, com um livro chamado Clarissa. E o livro me pegou, sinceramente, por um personagem, que é o Amaro, que ele costuma dizer assim, ele disse no livro assim, um capítulo exclusivo dedicado ao Amaro, que ele fala que o Amaro era um cara que tinha muitos sonhos, projetos e ambições e tal, e poemas guardados, e músicas guardadas, e guardadas, e guardadas, e guardadas, até que ele conseguiu um emprego no banco, e lá se foram 2 anos, 10 anos, uma vida. E entre o abismo e o sonho, ele precisava dar um pulo, que ele nunca deu. E quando eu li aquilo, me identifiquei na hora, aquele cara cheio de sonhos e projetos que eu vou fazer e não sei o que, e faltava o pulo. Então foi a influência de um livro, né, às vezes de um personagem, que seja o drama, que seja um exemplo, enfim, que a gente escuta aquilo ali, no caso que eu li aquilo ali, me identifiquei e trouxe para a minha vida. Então, Clarissa, do Érico Veríssimo. Outro livro chamado Outliers, do Malcolm Gladwell, ele é um escritor do New York Times. E ele fez um estudo mostrando como que algumas coisas fazem sucesso e eles fogem dessa curva. Assim, tá todo mundo fazendo um sucessinho e de repente você tem um grande sucesso. Eu, enquanto músico, enquanto artista, pensei: opa, para aí, eu preciso entender disso. E realmente fez mudar meu ponto de vista. Me fez entender que se eu entender de ser humano,
eu consigo conversar com outros seres humanos. Logo, isso me dá um retorno maior. E esse retorno até então era egoísta, era pessoal, só pra mim. E quando eu entendi que com o Alan a gente chegou à conclusão de que era menos do que a gente podia ganhar e mais do que a gente podia oferecer, fez toda a diferença e hoje o Reverb é esse grande sucesso. Outro livro já falando da influência, o poder da literatura, assim, o poder da informação, na verdade. É um livro gringo que eu li há muito tempo, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que fala da força do livro, inclusive, que os bombeiros eram num futuro distante, assim, os bombeiros tinham a função de queimar livros, ou seja, pelo poder de influência sobre as pessoas, ou seja, a importância e o poder da informação, mas não essa informação passiva, né? Aquela informação que você vai buscar, que você tem interesse, que você sai do que te embrulham para você saber. Às vezes eles nos decidem o que a gente tem que perguntar, o que a gente tem que questionar, assim. Então essa informação é muito poderosa, a que você vai buscar, a que você sai do que te dão para pensar, sabe? A influência da literatura, e principalmente da poesia, eu não vou nem falar da carreira do Reverb, porque o Reverb é um projeto de poesia. Estou falando da minha carreira enquanto músico. Foi eu me dar conta de que a música, que a poesia, ela não é 50% do projeto musical de uma canção, ela é 90% de uma canção. Às vezes as pessoas estão mais apegadas ao que o artista está falando do que a música que ele está cantando. E quando eu entendi isso, e foi muito difícil eu enquanto músico entender isso, eu despertei meu lado poeta e eu me tornei o melhor músico. O Alan antes comentou que para ele ser escritor ele precisava ler. E eu achava que para ser músico eu precisava ouvir mais música. E eu ouvi toda a música que eu podia. E aí eu descobri que para eu ser o melhor músico eu precisava ler também. E quando eu comecei a me interessar mais por literatura, eu me tornei o melhor músico. Porque eu comecei a fazer uma melhor letra, que é 90% uma música. Músicos, por favor, comentem aqui embaixo. E vamos começar uma discussão sobre isso.